Fala pessoal, nesse News do Fluminense vamos falar sobre Jorge, lateral esquerdo do Palmeiras, que está chegando para o Fluminense. Falta pouco para o anúncio oficial, talvez ainda essa semana ou no mais tardar após o Natal. O Fluminense que já anunciou 5 contratações, 3 delas vindas do Atlético Mineiro, o lateral direito Guga, o atacante Keno e o zagueiro Vitor Mendes. Também chegaram o goleiro Vitor Eudes, do Marítimo de Portugal, e o meia atacante Lima, do Ceará. Todos esses jogadores já foram anunciados e farão parte do elenco de 2023. Quem também está fechado é o Jorge, lateral esquerdo do Palmeiras, em negociação que o Netflu trouxe com exclusividade na manhã da última quarta-feira, dia 21. Tinha ali um probleminha relativo a... Um probleminha não, né? Um problemão relativo a salário. O Jorge tem um salário importante lá no Palmeiras. Foi, inclusive, o que impediu a vinda dele para o Fluminense em meados de 2021. O Fluminense buscou informações sobre o Jorge, se aproveitando da boa relação com o empresário dele, que vocês conhecem bem, que é o Eduardo Duran. Não foi possível, ele acabou indo para o Palmeiras, ficou lá 1 ano e meio, e vamos debater sobre o que foi o Jorge no Palmeiras nesse período aí de 18 meses. Peço para você, antes, deixar aquele like, se inscrever no nosso canal, que é muito importante para o nosso trabalho, compartilhar o vídeo com seus amigos que certamente vão querer saber mais sobre o Jorge. Vamos receber um convidado aqui que acompanhou bem a trajetória dele no atual campeão brasileiro. Bom, vamos nessa, galera. O Jorge está vindo para ser titular absoluto do Fluminense, né? Que tem um problema importante na lateral esquerda, desde Caio Henrique, que a gente não consegue achar um jogador ali minimamente razoável para compor aquele setor. Só em 2022, 7 jogadores passaram por ali. O Fluminense contratou o Cristiano, o Pineda, não foram bem, e aí passou a improvisar. Caio Paulista jogou, foi o que mais jogou por ali. O Iago já jogou improvisado na lateral esquerda, o Calegari, e por último o Alexander, que foi até bem. Um jogador que não tinha minutagem, um meio-campista, acabou sendo improvisado e foi bem. Então, por isso, o Fluminense foi ao mercado e está contratando o Jorge. Primeiro, vou pegar aqui emprestado do meu grande amigo Felipe Barros. Depois vocês podem conferir o link da descrição, o link da FBTV sobre o Jorge está aqui embaixo na nossa descrição. Mas está aí os dados dele de 2022. Foram 24 partidas ao todo. Foi titular em 18, não fez gol, não deu assistência. 13 passes para finalização, 45 cruzamentos, 33% de acerto. 8,9 recuperações na posse de bola a cada 90 minutos, 52% de ganhos nas disputas aéreas, 82% de acerto nos passes, tomou 2 cartões amarelos, nenhum vermelho. São números bem modestos para um jogador de boa qualidade, que é o Jorge, a gente vai falar já sobre isso. Não conseguiu se firmar na equipe do Palmeiras em 2022, não era o titular. Também vamos debater muito aqui sobre isso. Esses são os números frios do Jorge em 2022, em toda a temporada. Já peço desculpas à minha voz, galera, ainda não tá legal. Mas vamos lá, galera, nos últimos 4 anos, esses são os números do Jorge. Vocês percebam que ele, desde 2019, não vem tendo uma minutagem, né? Percebam que em 2019 ele jogou 35 partidas, foi titular em 32, né? Isso pelo Santos, 2 gols, 3 assistências. E a partir daí já não consegue mais jogar. Muitas lesões, lesão ligamentar, inclusive, que o afastou por um bom período aí dos gramados. 2019/20, apenas 2 partidas, as 2 como titular. 2020/21, 5 partidas, as 5 como titular. 2021, né, apenas 7 jogos, 6 como titular. Percebam que após 2019, né, até a chegada ao Palmeiras, em meados de 2021, Jorge praticamente não jogou, né, por conta dos problemas da parte física. Tá, galera? Tá aí, os dados são da FBTV. Depois vocês podem conferir lá com o Felipe Barros, uma análise ainda mais detalhada. Aqui a gente passa um pouco sobre o que tem sido o Jorge, mas vocês sabem, nessa análise aqui eu trago convidados que acompanham a carreira dos jogadores que o Fluminense está contratando. Você sabe, no nosso quadro
Conexão Netflu. E aqui com a gente está o Bulara, ele é editor do Nosso Palestra, um dos principais veículos voltados ao Palmeiras, mídia independente alviverde. Primeiro, eu queria agradecer a tua participação aqui, Bulara, e já te fazer uma pergunta, né? Até para o torcedor que não conhece ou que não se lembra do Jorge, queria que você falasse sobre as características do Jorge. Que lateral é esse que está vindo para o Fluminense? Tudo bem? Fala, Leandro, tudo bem? Pessoal do Netflu, obrigado pelo convite. A ideia, você acabou de mostrar os números do Jorge, a ideia é que a gente pudesse até falar mais das características dele, mas o torcedor palmeirense não conseguiu ver nesse 1 ano e meio que ele, desde a chegada dele ao clube. Primeiro porque o ano passado, como era previsto, ele chegou ainda se recuperando de uma lesão, era normal que o ano de 2021 para o Jorge seria mais de adaptação, de recuperação. E aí o Palmeiras, quando perde o Matias Vinha para Roma, né, encontra duas soluções, porque o Vinha era titular absoluto, né, da equipe campeã da Libertadores, né, do primeiro título da Libertadores com o Abel. E após a saída dele, o Palmeiras vai buscar uma outra solução no Uruguai, né, que é o Piquerez, e tem a oportunidade de trazer o Jorge. E aí, você mencionou também sobre a questão da lacuna da lateral esquerda do Fluminense. O Palmeiras tinha isso muito até o Vinha, e aí ele era a única peça. E com a chegada do Jorge do Piquerez, em muito tempo, previa-se que o Palmeiras ia ter uma disputa da lateral esquerda, né, por tudo aquilo que o Jorge tinha apresentado, né, quando ele surgiu no Flamengo, depois da passagem dele pelo Santos, né, as características, ser um jogador que vai à frente, com habilidade, né? E o ponto é que depois da recuperação dele, o ano de 2022 esperava-se isso e infelizmente não aconteceu. O Palmeiras fez 74 jogos em 2022, o Jorge participou apenas de 24, igual você falou, 18 deles como titular, né? Em nenhum momento da temporada o Piquerez teve a posição ameaçada, especialmente no primeiro semestre. Para você ter uma ideia, Leandro, nesse ano, esse 1 ano e meio do Jorge, ele jogou apenas em 31 oportunidades pelo Palmeiras. Mas, como eu falei, o recorte de 2021 não é muito fidedigno, porque ele vinha de uma recuperação, então já esperava, era um cenário esperado em relação a isso. E no ano de 22, né, a única oportunidade que o Jorge teve, o maior período que ele teve desses jogos como titular, é uma sequência de 6 partidas, que curiosamente inicia-se depois do jogo contra o Fluminense, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando o Piquerez se machuca, em maio, Dia das Mães, inclusive no 1-1 no Allianz Parque, né, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Piquerez se machuca, o Jorge entra naquela partida, ele tem participação direta no gol sofrido pelo Palmeiras, ele vai dar um bote errado no meio de campo e acaba o Fluminense ataca pelas suas costas, né, pelo lado direito, e o Cano finaliza no empate. E aí, aquela preocupação da torcida do Palmeiras é mais, olha, se o Piquerez acontecer alguma coisa com ele, não tem substituto. E foi assim que aconteceu com o Jorge. Então, depois daquela sequência, que a gente está falando do início de maio até o final de maio, o Palmeiras faz 6 jogos por Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. E esse é o maior cenário que a gente pode dar de recorte do Jorge como jogador do Palmeiras, porque das outras vezes que ele foi titular foi quando o Palmeiras atuou com um time reserva, ou ele entrando ao longo das partidas. Então, o Jorge, quando o Palmeiras ou o Abel optou por ter o melhor que ele tinha condição de colocar em campo, são 6 jogos, é muito pouco para a gente analisar, né, em cima desse recorte, ainda mais, como eu falei, de um ano de 74 partidas do Palmeiras. E neste momento que ele foi titular, né, ele foi até, inclusive, eu não sei se você se recorda, ele foi atacado por vândalos numa chegada dele ao CT do Palmeiras, também no mês de maio. Foi justamente nesse período em que ele assumiu a titularidade, tacaram coisa no carro dele, enfim. Foi uma cena muito lamentável por parte, a gente não pode falar nem torcedores, né, por parte desses vândalos. E mesmo assim ele acabou jogando. O Abel deu declarações sobre isso também logo na partida seguinte. Foi uma partida contra o Emelec, até
ficou em dúvida se ele teria condições de participar, mas ele atuou. O ponto positivo é que desses 6 jogos que ele foi titular, o Palmeiras venceu 6. Né? Então, Pé quente ele é. exatamente. Mas E olha aí... só, deixa eu te perguntar, assim, sobre... acho que ficou claro o seguinte, o Palmeiras foi muito assertivo no mercado, né? Foi no Uruguai e buscou 2 bons laterais, né? Primeiro o Vinha, depois o Piquerez. Então, assim, ficou claro que eles não deram espaço, né, para concorrência. Mas a pergunta que eu te faço foi por conta da boa performance dos titulares, no caso do Piquerez, ou também faltou ao Jorge mostrar futebol? Né? Isso que fica aqui pra gente. Porque é um jogador que aqui no Rio, Bolara, quando surgiu no Flamengo, era um jogador que falava-se seleção brasileira. É um jogador de muita boa técnica, aqueles hoje que chamam de lateral construtor, né? Aquele cara que vai para o meio para armar jogadas e tal. É basicamente um armador jogando de lateral. Mas no Palmeiras ele não deu certo, porque o Piquerez de fato não deu chance, ou o Jorge também não conseguiu desempenhar todo o seu futebol. Penso que é um pouco de cada coisa que você falou, Leandro. A primeira delas é porque o Piquerez é muito constante, é um jogador que dificilmente tem problemas físicos. Quando aconteceu essa oportunidade dele ficar fora por um tempo, o Will Jorge teve, ele não soube aproveitar, tanto que no segundo semestre, inclusive, o Jorge perde até a condição de primeiro reserva do Piquerez, porque tem o Vanderlan, que é um jogador vindo das categorias de base, que ficou em um processo ali de transição entre o profissional e o sub-20, e a partir do momento que ele é alçado ao time profissional do Palmeiras, pelo Abel, e ele tem uma oportunidade de entrar, ele praticamente finda qualquer possibilidade do Jorge até de ser o primeiro reserva, porque ele vai muito bem, entra marcando gols, dando assistências, e aí ele consegue manter aquela intensidade que o time do Abel tem. E uma curiosidade até para o ano de 2023 é justamente isso, porque o Fluminense do Fernando Diniz joga, né, em alta rotação o tempo inteiro, né? E aí ver como que o Jorge vai conseguir se portar em relação a isso, porque quando aconteceu isso com o Palmeiras, ele não conseguiu demonstrar, tanto que acabou perdendo a posição de reserva para um garoto da base que espelha mais essa questão com o Piquerez, né? E o Vanderlan assumiu a reserva do Palmeiras, tanto que o Jorge perde ainda mais espaço no segundo semestre por conta dessa situação. Então é uma curiosidade para ver como ele vai se portar. É óbvio que o Jorge, uma das coisas que ele não teve no Palmeiras, mas muito também por culpa dele, foi essa sequência. Igual eu falei, o máximo que ele conseguiu foi fazer 6 jogos seguidos como titular. Mas também ele não conseguiu mostrar que ele deveria ter mais sequência, né, e que ele deveria ter mais oportunidades. Ele termina a temporada 22, então, como terceira opção para a lateral esquerda? Terceira opção, tanto que se você pegar desses 18 jogos como titular, o último jogo que ele faz como titular do Palmeiras é no mês de maio, no final do mês de junho, quando o Palmeiras empata com o Avaí em Florianópolis, no primeiro turno 2-2, porque o Abel Ferreira poupa o time por conta das oitavas de final contra o Cerro Porteño, a partida de ida no Paraguai. Então o Jorge ganha a oportunidade como titular. Lá ainda é um processo que o Vanderlan ainda não estava totalmente integrado ao time profissional do Palmeiras, então o Jorge era a primeira condição de reserva ali, e a última partida que ele entra já com o Palmeiras campeão contra o Cuiabá, né, recentemente no empate por 1-1, quando o Piquerez, depois do jogo do título, ele acaba não atuando mais, e o Vanderlan ganha toda a reta final de campeonato após o título do Palmeiras, as últimas 4 rodadas. O Vanderlan é totalmente titular e o Jorge entra em algumas partidas, a última delas contra o Cuiabá. Então, ele vem com um custo muito alto para o Palmeiras, tanto que o Fluminense e o Palmeiras, igual você falou, não é um pequeno detalhe, né? Vão dividir esse salário. Até penso eu que o Palmeiras pagando até uma porcentagem maior pelo Jorge, porque ainda tem mais 3 anos de contrato, foi um investimento muito alto, né, de salário, mais luvas que são diluídas ao longo do contrato, e aí é muito difícil para você manter um jogador que é terceira opção, com um salário alto, e aí, de certa maneira, o Fluminense ajuda também com que um ativo do Palmeiras consiga estar em alto nível, ou voltar a atuar em alto nível para 2023.
E tá vindo para ser, na verdade, o Jorge, ele vem para o Fluminense com uma pressão, vamos dizer assim, de resolver um problema de 3 anos, né? Que é a nossa lateral esquerda, depois da saída do Caio Henrique, que está no Mônaco, que também não veio para jogar de lateral esquerda, veio para jogar no meio. O Diniz, que o improvisou ali, ele acabou jogando pra caramba naquele 2019. Depois de lá para cá, a gente não conseguiu ter um lateral esquerdo razoável, Bular, para você ter uma ideia. Então o Jorge está vindo para... Assim, a torcida está dividida por conta dessa questão de minutagem. Agora, a parte física do Jorge. O Jorge, fisicamente, como é que ele está? Assim, ele consegue jogar os 90 minutos com alguma intensidade? Você falou que ele teve uma falha de marcação e o Palmeiras, a gente viu, claro, é uma equipe com muita intensidade. O Jorge tem problemas físicos, né? Teve problemas físicos ao longo da carreira. No Palmeiras, ele teve algum episódio de ficar muito tempo fora por lesão, Bulara? Depois que ele se recuperou, Leandro, ele teve uma coisa que já era esperado pelo Núcleo Saúde e Performance do Palmeiras, que é quando o jogador volta depois de muito tempo, ele sente, né? E aconteceu isso na reta final de 2021, ele não conseguiu ter uma sequência justamente por conta disso, mas para 2022, em nenhum momento, né, a comissão técnica do Palmeiras ou veio a público ou falar, muito pelo contrário, todas as vezes em que fala, pô, mas e o Jorge, como é que tá? Olha, condição física, ok. Ele tá totalmente apto a jogar, e aí é uma decisão estritamente técnica. Então, essa questão física do Jorge nunca foi um problema para 2022, né? Tanto que ele faz essa sequência de 6 partidas e depois perde a posição porque o Piquerez volta da lesão no jogo contra o Atlético Mineiro no primeiro turno no Allianz Parque, um empate sem gols. Né? Mas a questão física para o torcedor do Fluminense não foi um problema em 2022 para o Jorge, foi mais uma condição técnica mesmo e de ter outros jogadores da posição que estavam muito mais acima do que ele, tanto o Piquerez e depois o Vanderlan, né, que dá para falar assim, que atropelou o Jorge nessa condição de reserva, e aí por isso que ele acabou ficando como terceira opção. E para o ano que vem, tem um outro ponto também, que o Palmeiras tem o Lucas Esteves, que é também um jogador formado nas categorias de base, que estava emprestado a um clube, o Colorado Rapids dos Estados Unidos, e ele voltou, né, para 2023 e no primeiro momento a comissão técnica do Abel vai avaliar para ver se ele continua ali para ser uma terceira opção para a lateral esquerda, para jogar como ponta, e aí isso provavelmente colocaria o Jorge até como uma quarta opção. Então ficaria inviável, por tudo isso, você manter um jogador com alto custo aqui, e por isso que o Palmeiras sempre deixou claro e aberto a possibilidade de negociar o Jorge, e acabou dando certo com o Fluminense. A gente repassou aí os números do Jorge, né, 2022 e na temporada novamente. Bom, acho que no final das contas conseguiram, Fluminense e Palmeiras, unir o útil ao agradável. O Fluminense, que é um lateral esquerdo, já queria o Jorge há muito tempo. E a informação que a gente tem aqui, Bolara, não sei se você pode ou não confirmar, mas que o Jorge ganhava perto de R$1 milhão, ganha, né? Perto de R$1 milhão no Fluminense, que esse valor seria dividido. O Fluminense arcaria com quase R$500 mil. É por aí mesmo esse valor? É que, além do salário, Leandro, tem a questão das luvas, que são diluídas. Então, não é só o salário, né? Então, porque como ele voltou da França, entre aspas, a custo zero, né, o Palmeiras coloca as luvas ali para o jogador, e é comum isso no mercado. Né? Então, fala-se muito que os valores chegam próximo a isso, contando salário, mais as luvas em que foram acordadas. Para te dar um exemplo mais palpável, né, do Jorge, eu penso que hoje o Jorge é muito próximo do que foi o Lucas Lima para o Palmeiras, né, que veio com um contrato de 5 anos, que acaba agora, né, daqui 10 dias, né, e aí ele teve um rendimento, um retorno esportivo de 1 ano naquela campanha de 2018, né, do título brasileiro, e depois o Palmeiras ali ficou durante 4 anos pagando um altíssimo salário mais luvas para um jogador que não entregou. O Jorge é um pouco disso. O Palmeiras vai encerrar o ciclo com o Lucas Lima e tem mais 3 anos com o Jorge, com vencimentos muito altos. Só que o Palmeiras, de certa maneira, não teve um retorno esportivo, né, em nenhum momento com o Jorge, até o momento, né, nesse 1 ano e meio.
Então ele vai para o Fluminense agora por empréstimo de 1 ano, a ver se ele consegue voltar a ser um pouco daquele jogador que apareceu para o futebol, inclusive jogando aí no Rio de Janeiro. Perfeito. Bulara, quero te agradecer as informações, a tua opinião também. E vende um pouquinho teu peixe aí lá do nosso palestra para quem quiser, claro. Ó, a gente fica ligado aqui nos nossos rivais também. Cara, obrigado pela oportunidade. Estou à disposição de vocês para quando precisar. E para quem quiser seguir o nosso palestra, tem o site, né? nossopalestra.com.br. E nas nossas redes sociais, canal no YouTube é o Nosso Palestra. Então é a mesma para todos eles. A gente está lá com programação ao vivo diária no nosso canal no YouTube, com 2 programas diários, um na hora do almoço e outro à noite. Temos também agora o Palmeiras campeão paulista feminino, fizemos as transmissões ao lado da Dali, né, ao vivo com imagens, com a nossa equipe, foi uma experiência bem legal também, acabou dando sorte para as meninas, né? Então, para quem quiser acompanhar ali muito de Palmeiras, é só entrar no nosso palestra com notícias diárias ali o tempo inteiro, ainda mais nessa época de mercado. O Palmeiras não tão ativo quanto o Fluminense no mercado, ainda não anunciou ninguém, mas vai resolvendo algumas pendências e priorizando mais as saídas do que as chegadas para 2023. Nem precisa tanto também, né? Um abraço, Bulara. Valeu. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado. Tá aí, galera. Essa foi a participação do Bulara, editor do nosso palestra Mídia Independente do Palmeiras, falando um pouquinho do Jorge. Eu acho que a gente pode tirar alguma conclusão, jogador de qualidade, né? Mas por conta de jogadores de talvez mais qualidade, que talvez se adaptam melhor ao esquema do Abel Ferreira, ele fez com que ele não conseguisse ter uma sequência. O Jorge, quando surgiu no Flamengo, assim, eu adorava, eu achava um jogadoraço, de verdade. A torcida do Flamengo não curtia muito, era um jogador lento e tal, com toque de bola apenas, não frequentava muito linha de fundo. E o Fluminense, na verdade, trouxe 2 laterais que têm características semelhantes. Eu acho o Jorge, claro, mais técnico do que o Guga. Mas são 2 laterais chamados de construtores, aqueles jogadores que vão fazer aquele jogo associativo com a galera do meio-campo, toque curto, bem o estilo do Fernando Diniz, com esse modelo aposicional, como o próprio Diniz coloca. O Jorge em forma, bem fisicamente, eu acho que vai ajudar muito o Fluminense. E tomara que isso aconteça. E a gente pode ter um lado esquerdo muito forte, com o Jorge e Keno. Agora, os 2 precisam estar bem fisicamente para poder desempenhar. Vai faltar intensidade. O Keno e o Jorge não são jogadores de muita marcação, de muita intensidade, que é a palavra da ordem do futebol mundial hoje. Mas podem compensar com a parte técnica, tomara que estejam bem fisicamente para desenvolver o que sabem. Espero que tenham gostado. Antes de sair, deixa aquele like, se inscreva no canal e até já. Um grande abraço. Saudações tricolores.